Então, gente, vamos falar hoje sobre o capítulo 21 do Evangelho, os falsos cristos e os falsos profetas, né? E vamos refletir um pouquinho, né? Conversar juntos sobre esse momento em que a gente fala, na verdade, o termo correto não seriam falsos cristos, mas falsos messias. Não é que é um termo correto, seria um termo mais adequado, né? Se a gente fosse ver direitinho a tradução e o contexto em que ele foi colocado. Então, só para contextualizar direitinho, o que seriam falsos messias e falsos profetas? São coisas distintas, né? Messias, o que eram messias? Messias eram pessoas que aglutinavam muita gente no seu entorno. Eles têm um magnetismo tão forte que eles têm muitos seguidores. Por isso que eles chamavam Jesus, né? De Messias, mas era o Messias prometido, o Messias das Escrituras. Mas o Messias, em regra, era todo aquele que aglutinava pessoas à sua volta, né? Com seu carisma muito forte, com seu magnetismo, né? E infelizmente, às vezes, né? Eles chegam muitas vezes a falar coisas tão absurdas ou a pregar ideologias tão assim absurdas que a gente às vezes não raciocina, né? E a gente segue. A gente tem alguns exemplos na história disso, né? De pessoas com um magnetismo tão grande que chegaram a influenciar um país, chegaram a influenciar, né? Uma população toda e ainda essa influência repercute, né, nos tempos de hoje. E os profetas? Os profetas são aqueles que vão trazendo uma ideologia, né, são aqueles que vão tentando direcionar a vida das pessoas. Não necessariamente os adivinhos, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando daqueles que são influenciadores. Já ouviram esse termo? Influencers? Né? Que hoje virou moda. O que você vai ser quando crescer, filha? A filha tem 2 anos, né? Fala assim, você influência. E então, mais ou menos isso, tá? Eu estou falando de uma forma muito simples, né? De uma forma muito simplória, vamos dizer assim. Então, Messias, aqueles que têm o dom, né, de aglutinar as pessoas, são os gurus. Né? Então, Jesus já alertava naquela época, muito cuidado com os gurus. Né? Eu sigo esse guru, eu sigo aquele outro guru, né? Vários comediantes já fizeram quadros, né, do guru, né, que a gente segue, e segue de uma forma irracional. Vocês vejam que Allan Kardec ele sempre lutou contra isso, né? Que a gente tivesse essa fé cega, que nós precisamos sempre usar o bom senso. E, sabe, uma das causas da gente seguir gurus sem raciocinar? Preguiça. A gente tem uma preguiça, preguiça mesmo. Isso consta lá do Livro dos Espíritos, né? Quando eles perguntam assim, quando Kardec pergunta se é muito difícil a gente se renovar, né? Se é muito difícil a gente se modificar, e os Espíritos falam assim, não. Se a gente precisa de um esforço muito grande, né, hercúleo, e os Espíritos falam, não, às vezes um pequeno esforço, mas muitas vezes vocês não fazem por preguiça. Então, olha só, às vezes é mais cômodo a gente dar desculpa, a gente se colocar na posição de vítima, a gente não querer ler, não querer estudar. Rapidamente, né, só um parênteses, vou trazer isso para um contexto mais brando, né, sem citar políticas, etc. A gente fala muito de alimentação e eu não sou dessa área, né, sou da área jurídica, mas conversando com uma outra pessoa que me perguntou sobre alimentação, eu estava falando para ela de uns artigos que eu estava lendo, né, sobre o glúten, como é que o glúten aumentou na farinha de trigo brasileira, por que é diferente da farinha estrangeira, né? Portanto, a massa que vem da Itália e a massa do Brasil, enfim, estava conversando com ela, falando da molécula, como é que entra no nosso organismo, não sei o quê. Aí
Isso tudo porque ela perguntou por que eu mudei minha alimentação. E aí ela fez assim, ai, cansa de ouvir você falando sobre isso. Por que você não foi fazer nutrição então de uma vez e saiu brava? Fala, ai, dá muito trabalho, tudo que a gente vai comprar agora no supermercado tem que ler a composição. Aí eu falei para ela, porque é uma pessoa próxima da minha família, eu falei, você está escutando o que você está falando? O quê? Eu falei, você está falando assim, tudo que nós vamos comprar no supermercado, a gente tem que ler o rótulo? Aí eu falei, mas qual é o sentido de nós não lermos? Ela falou, ai Mônica, eu vou demorar 10 anos dentro do supermercado, eu vou começar de manhã, sair no final da tarde se eu for ler tudo que eu estou comprando. E aí eu falei, mas isso vai ser no início. Não digo que você vai passar o dia inteiro no supermercado, não é essa a intenção. Mas depois vai se tornando um hábito. Ai, mas eu não entendo tudo que está lá. Não precisa entender tudo, mas pelo menos um pouco, né? Saiba por que os ingredientes vêm numa determinada ordem, né? Saiba aquilo que não, né? Procure saber o que não te faz muito bem. Se você não souber muita coisa, de vez em quando você estiver parando um pouquinho o seu trabalho, dá uma pesquisada sobre o que é tal assunto, sobre o que significa tal palavra, né? E por quê? Tudo isso cansa, né? Tudo isso desgasta mentalmente. E a gente quer o quê nos intervalos do nosso trabalho? Ver vídeo, ficar passando assim. E dando risada com IA. Que é excelente para o nosso trabalho, é muito boa para otimizar o nosso trabalho, desde que a gente saiba utilizar, mas não para nos viciar. Não é isso? Ou para ser um guru. Tem gente hoje fazendo terapia com a IA. Né? Eu não estou me sentindo muito bem hoje. O que você acha que eu devo fazer? E aí a IA dá o diagnóstico e dá a receita. Tudo para eu não pensar. Tudo para eu não raciocinar. Para alguém me dizer como eu devo viver, como eu devo me vestir, o que eu devo comer. Mas não é só isso. É para alguém me dizer se eu devo participar do grupo A ou do grupo B na política. É se eu devo participar do grupo A ou do grupo B para me manifestar em relação a uma guerra. Para me manifestar no grupo A ou no grupo B, para ver se eu aceito, por exemplo, que alguém tem o direito de olhar hoje e falar assim, eu me sinto um cachorro, eu me identifico como cachorro e a partir de agora eu quero latir. E aí eu começo a normalizar tudo e eu não raciocino mais. A partir do momento que eu abro as portas da minha casa e saio da minha casa, porque eu aceito o que me disserem para fazer, quem que entra na minha casa? Quem quiser. Quem que vai dizer para mim o que eu devo ou não fazer? Quem quiser. Como dizia minha avó, a minha cabeça está a prêmio. Ah, Mônica, eu fui fazer uma orientação espiritual e o mentor falou isso. Aí vamos lembrar o livro Libertação? Vamos lembrar que a Margarida estava lá, quase para desencarnar, sofrendo uma influência obsessiva, um processo obsessivo danado do Gregório, né? Com todo mundo que ele mandou ali, hipnotizadores e etc. E quando esses hipnotizadores sabem que o marido dela vai levá-la a uma consulta com um médico famoso, eles vão antes. Eles analisam quem é o médium, eles passam ali o raio-x, verificam quais são os pontos fracos daquele médium, eles envolvem aquele médium nos pontos fracos dele, e quando a Margarida chega lá com o marido, ele não vê nada. Ele fala que ela não tem problema nenhum espiritual, e que o problema dela é só
E a gente, quando vai passar por uma orientação fraterna, por uma orientação espiritual, esquece de orar pelo médium que vai conversar com a gente ou pela pessoa que está lá, que vai fazer a orientação para nós, seja mediunizado, seja por intuição. Nós esquecemos de pedir por aquele momento, nós esquecemos de pedir proteção a nós e a quem está lá para nos auxiliar. Porque a gente esquece que é um ser humano. E também que quem está lá são espíritos que estão em evolução como nós, com toda a boa vontade do mundo para trabalhar. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, esse capítulo é de extrema importância para nós lermos, relermos, refletirmos e tomarmos consciência que precisamos ter a nossa vida nas nossas mãos. Mas para tomarmos decisões inteligentes, como por exemplo, nós temos o carro da nossa vida, não é isso? Tomarmos decisões extremamente inteligentes, como estudarmos, avaliarmos e melhorarmos os nossos sentimentos, o nosso raciocínio e levantarmos do banco do motorista, darmos a volta, sentarmos no banco do passageiro e falarmos: Pai, meu Criador, pode dirigir. Eu aceito. O melhor para mim, que é o melhor para o Senhor. E eu me proponho a seguir tudo que o meu mestre está me ensinando. Porque se eu me decido a ser espírita, e tem lá no Livro dos Espíritos, quem é o nosso mestre? Jesus. E eu não posso continuar colocando Jesus como uma divindade inatingível. Por isso eu não posso confundir Jesus com Deus. Porque senão ele vai ser sempre inatingível. Olha o perigo que a gente não raciocina. Com todo respeito às religiões que colocam Jesus como Deus, Jesus não é Deus. Jesus é um Espírito que foi perfeito como nós somos hoje e adquiriu, por méritos, a perfeição. Como nós um dia também teremos um planeta sob nosso governo. Mas para isso nós precisamos trilhar os seus passos. Então ele é um exemplo, ele é o nosso mestre, porque ele foi como nós um dia. Ele não é um ser inatingível. Nossa, eu senti Jesus agora, que bom! E por que eu não posso sentir Jesus? Se ele disse que ele sempre estaria conosco, que ele nunca abandonaria uma das ovelhas que o Senhor confiou a ele, que somos nós. Então Jesus não é essa divindade inatingível e nós eternos pecadores. Vamos tirar isso da nossa cabeça e assumirmos que muitas vezes a nossa vida não muda porque nós não mudamos. Mas também não existe milagre no conceito que nós estamos acostumados a enxergar ou a ouvir como algo contrário às leis da natureza. Como eu ouvi outro dia uma pessoa, vou falar pessoa para não identificar e não vou dizer quem é, falando que está vendendo um método que assegura que você pode realizar o que você quiser. E que essa pessoa queria tanto ver neve em determinado lugar e ela mentalizou e firmou o seu pensamento que ela teve neve naquele lugar em que ela queria ir e foi a maior nevasca que já aconteceu, porque ela mentalizou. Vocês já pensaram um ser humano com esse poder? Um ser humano de provocar num lugar gigantesco que está influenciando a vida de milhões de pessoas, a maior nevasca que aquele lugar já viu? E aí essa pessoa fala em seguida: acessem o link para vocês comprarem o meu método. Mas cuidado, hein? Se vocês mentalizarem que nem eu, vocês também vão mentalizar, sim, a maior nevasca. Milhões. Aí já veio dinheiro.
Então, nós precisamos atentar para o fato que, se no começo dá trabalho pensar, depois é uma libertação. Se no começo dá trabalho estruturarmos a nossa vida disciplinada, depois a disciplina nos liberta, como apregoava sempre Chico Xavier. Então, olha só, nesse capítulo 21, só para vocês terem um resumo, nós temos: conhece-se a árvore pelo fruto, justamente para que eu não seja seduzida e iludida por discursos fantasiosos. Vós sois luzes, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. É verdade. Jesus não se importava ossos, curava lepra. É verdade. Curava, auxiliava pessoas em processos de obsessão terríveis. É verdade. Nós podemos fazer isso? Podemos. Mas para isso nós precisamos aprender. Só que a gente quer assim: eu posso, então eu quero ser Jesus hoje. Jesus nem fez o seu processo evolutivo na Terra. Jesus criou a Terra, depois que ele era perfeito. Então, nós trilhemos um processo todo de evolução e não importa quando vamos fazer, o que importa é que estamos a caminho com ele. Lembrando que quando nós olhamos e só há 2 passos no caminho, são dele os pés, ele está carregando a gente no colo. Então, olha só, além de nos ensinar a conhecer a árvore pelo fruto, nos ensinar a conhecer esses falsos cristos e os falsos profetas, temos ali qual é a missão dos profetas na Terra, para nós identificarmos quem são esses profetas, qual é a verdadeira missão deles, quais são os prodígios dos falsos profetas para nos alertar. Não creiais em todos os espíritos. E verificar primeiro se eles vêm de Deus. Porque não há nada pior do que uma meia-verdade. Porque a mentira a gente pega. Mas e a meia-verdade? Por isso que raciocínio de lógica, exercício de lógica, sabe aqueles exercícios de raciocínio lógico? Não só o matemático, mas o de frases mesmo, para você analisar se a oração toda, se a frase toda, ela está correta, porque às vezes ela está meia certa. Então isso é muito importante para o nosso raciocínio. Aí nas instruções dos Espíritos nós temos mensagens de São Luís e de Erasto. Então nós temos lá os falsos profetas, quais são os caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade e Jeremias e os falsos profetas, quando ele já se reportava a esses falsos profetas. Então, é um manual de como que a gente pode se sentir mais seguro, mais cônscios, mais firmes nesse momento que nós estamos passando. Bom, contextualização histórica, nós temos 2 com Mateus, ambas, né? Lá no sermão, em dois sermões, perdão, a gente tem isso lá no Novo Testamento, né? No Sermão da Montanha, e nós temos também quando Jesus vai falar no sermão profético. Não achem que ele só profetizou, né? Que ele falou para nós de coisas ruins. Ele nos disse para estarmos preparados para as grandes transformações, porque é necessário que haja transformações. E aí, vocês podem me dizer: Mônica, mas está acontecendo tanta coisa ruim, né? Mas ao mesmo tempo tanta coisa boa, é que muitas vezes não são divulgadas. E a gente precisa procurar. Porque se a gente acostuma, principalmente em mídias sociais, a só ir buscar determinado assunto, o que vai acontecer? Daquilo que eu busco, mais eu vou ter. Não é isso? Então, que eu comece a buscar conteúdos bons. E não perca, por favor, o hábito de ler. Evangelho, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, tem que ser livros nossos. Bom, constantes. Existem sim
muitos espíritos que o Elahá, numa das suas palestras no YouTube, usa até alguns termos mais pesados, mas são verdadeiros. Espíritos que ficaram séculos sem encarnar, para que não atrapalhassem, vamos dizer assim, a evolução do nosso planeta, né? Espíritos muito duros, espíritos ainda muito distanciados de Deus, que é o nosso Criador, inclusive deles, né? Espíritos com aquele esfriamento de sentimentos, vamos colocar dessa forma, né? Mas essa oportunidade é para eles, para que eles possam optar por mudar o seu caminho, optar por se melhorar, e também é um aprendizado para nós. Jesus não falou? Eis que vos mando como ovelhas em meio a lobos. Mas ele também falou o quê? Crede em Deus, crede também em mim. Não é isso? Também disse que há muitas moradas na casa do Pai. Ele também disse que nunca nos deixaria sós. Ele também disse que Ele é o nosso bom pastor e que nenhuma ovelha do seu rebanho se perde. Então sou eu que escolho com quem eu sintonizo. E a partir do momento que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade do nosso Pai, eu confio. E quanto mais sintonizada com Jesus eu estiver, mais dentro do meu programa reencarnatório eu estarei. Então, olhem só, esses espíritos, eles que estão reencarnando agora, com essas características, têm 4 características principais. Eu achei muito interessante trazer isso para nós. É um estudo do Elahá, mas que tem todo a ver com o nosso contexto hoje, né? Então, são espíritos que têm 4 características básicas, ligadas a dinheiro, portanto, à matéria, defendendo o materialismo. Beleza a qualquer preço. Hoje a gente vê meninas aí de 16 anos, de 15 anos de idade, de 20 anos de idade, falando: eu preciso fazer plástico em tudo. Não é? Homens se matando, tomando um monte de coisas porque precisam ser representantes da beleza. Fora isso, o carro, a marca da roupa, a marca da bolsa, a marca do sapato, né? Os lugares que eu frequento. Como assim eu ainda não fui conhecer esse lugar que é da moda? Então, a escravização da matéria, sem nós percebermos. Por quê? Porque os gurus nos dizem que se eu não viver dessa forma, eu não estou no mundo. E aí eu deprimo. Poder, então, comandar povos, levá-los à guerra, estimular a loucura, enganando, trapaceando. Sexo desregrado, o amor que era representado pelo sexo sem compromisso. Né? Isso é ridículo, amor. Sexo é sexo, sexo não tem nada a ver com sentimento. Quem disse? Vamos raciocinar? Para que serve realmente? E as pessoas que não querem? São doentes? Será? Vamos raciocinar? Aí eu tenho muitas pessoas sendo levadas à queda em drogas, em dores profundas e matando. Aí vem Emmanuel, lá naquele livro Sexo e Destino, que nos diz: o sexo mata mais do que a guerra. Olhem só, e a gente não se dá conta disso. E eu não estou falando de feminicídio, eu estou falando de tudo que é ligado a esse mundo. Religião sem espiritualidade é a quarta característica, né? Ilusão do povo. Então eu preciso me vestir dessa forma, eu preciso usar tal amuleto, eu preciso dar 3 voltas para um lado e 2 para o outro, eu preciso usar determinados subterfúgios, eu preciso usar determinadas substâncias, mas eu não sou adepta a religião nenhuma porque eu não sou escravizada. Basta que eu acredite
acredito em algo superior. E aí eu começo a fila dos meus seguidores, porque eu me torno uma nova guru. E eu abro a minha igreja, pregando que ninguém pode ser preso por religião nenhuma. Que aqui nós somos todos livres desde que sigam o que eu falo. Olhem só as falácias. E nós precisamos raciocinar, só que para isso a gente tem que ter embasamento. Primeiramente, a oração que nos liga a Deus. Porque Deus nos inspira. Nós temos a divindade dentro de nós. E aí a gente vai buscar conversar com pessoas que também estão ali, estão estudando, trocando ideias. A gente lê, a gente medita no que nós lemos. Divaldo falava sempre, eu nunca começo meu dia sem ler uma questão do Livro dos Espíritos ou duas e medito nela o dia inteiro. E muitas vezes as pessoas o criticavam porque ele falava que quando ele ia fazer palestras, ele não tinha muito tempo, ou nenhum tempo, para ficar conhecendo os lugares turísticos de onde ele ia. E as pessoas falavam, mas meu Deus, você vai para a Suíça, mas meu Deus, você vai para a Suécia. Gente, é uma encarnação. E aquele conceito da imortalidade do espírito. E o conceito de que temos muitas e muitas e muitas e muitas vidas. E o refletir sobre o que estamos fazendo aqui, qual é o propósito desta encarnação. Porque já tivemos tantas outras e teremos muitas outras. Quer dizer que se eu não viajo, eu não tenho vida? Se eu não conheço determinados lugares, eu não tenho vida? Vamos lembrar disso. Esse capítulo nos convida a reflexões profundas. Ele está falando sobre nós. Porque se nós não nos conhecermos, se nós não soubermos quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de vida, para onde eu vou? Eu sou um espírito imortal, portanto a minha vida não se resume nessa. É como se eu estivesse durante um período numa escola, num colégio interno. Quando vier terminar esse período no colégio interno, eu volto para casa. Porque não é aqui a nossa casa. Não é na matéria. A gente mergulha na matéria, a gente reencarna na matéria para reencontrar irmãos, para restabelecer ligações, para consertar problemas, para nos melhorarmos e para trabalharmos para Jesus. Jesus, o que é para eu fazer? Pai, meu Criador, o que queres que eu faça? Esse é o nosso propósito, de nos melhorarmos. E aí eu paro com essa ansiedade louca que nós vivemos de ter, de aparecer. Eu vou sim na contramão de tudo que está aí. E pensar que nós também podemos ajudar nesse processo de transição planetária. Portanto, sempre que ouvirmos discursos de ódio, ou discursos de discriminação, discursos que nos incitam que nós somos melhores que outros, cuidado. Porque se nós somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Mas, Mônica, eu não sou irmão da pessoa que é lá o homem, a mulher bomba. Sou. É que nesse momento, ele ou ela acreditam nisso. Mas nós todos um dia vamos vivenciar a fraternidade universal. Então, o que eu posso fazer hoje? Eu posso orar. Eu posso orar pelo nosso planeta. Eu posso orar pelos meus irmãos e me melhorar. Porque a gente pode não ter essa consciência.
Mas muitas pessoas olham para nós, olham para as nossas atitudes e podem se espelhar em nós. Então isso é muito importante, que nós acendamos a nossa luz, como nos pede Jesus, acendam as vossas luzes, para que nós possamos iluminar o nosso caminho e auxiliar a iluminar o caminho dos nossos irmãos. E muito cuidado. Lembrem do que os nossos avós, bisavós já falavam. 2 orelhas e 1 boca. E 2 olhos. Para quê? Vamos observar mais. Pedir a Jesus. E quando tiver rodinha de fofoca, quando tiver rodinha de falar mal da vida alheia, né, de denegrir a imagem das pessoas, eu peço a Jesus, como Jesus pediu na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. E peço licença e vou ao banheiro, vou beber água, vou fazer outra coisa. Licença aí, gente. Eu não preciso dar lição de moral no menino, que muitas vezes não cabe. Não é sempre que me chamam a falar uma determinada situação. Então eu preciso também tomar cuidado com o orgulho de querer dar voz de quem sabe mais que todo mundo. Eu sei que é muita coisa para falar, né? Eu já passei 5 minutos. Muito obrigada e que nós possamos refletir. Por favor, leia esse capítulo. Reflita. Ele é extremamente importante nos dias de hoje. Obrigada. Nos agradecendo a Jesus por esta oportunidade